Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo coletiva do Dorival. Vamos acompanhar o que ele vai dizer após a classificação do São Paulo. São Paulo 2, São Lourenço nada. São Paulo classificado direto, sem penalidade, sem sustos. E a primeira pergunta é referente aí, qual que foi a estratégia do Dorival para essa partida e como que foi aí esse passe do Nestor, como que ele enxerga essa assistência mágica do Nestor pro gol da classificação, um gol do Luciano, pessoal. Então deixa o like, se inscreva no canal e vamos acompanhar a coletiva do Dorival Júnior. Vamos embora! São jogos onde as marcações prevalecem, né? E eu acho que ao longo de toda essa competição nós vimos realmente a equipe adversária é uma equipe muito sólida. Nós temos que reconhecer, é difícil de ser infiltrada, isso trouxeram já do campeonato argentino, assim como a equipe do São Paulo também. Nós tomamos um gol apenas na competição. Então é uma equipe sólida, é uma equipe que apresenta também qualidades defensivas para que possa dar sustentação ao meio e ao ataque, para que aí nós possamos encontrar os caminhos. Eu acho que só com jogadas individuais você consegue buscar infiltrações, só com movimentos de ataque à última linha você conseguiria encontrar também caminhos. Nós buscamos a todo momento um jogo difícil, complicado, muito disputado, foram 180 minutos muito brigados, lá eles foram muito felizes na oportunidade que tiveram. E aqui eu acredito que nós tenhamos tido um comportamento um pouco mais paciencioso para que pudéssemos entrar nos momentos certos e buscássemos o gol a todo instante. Eu acho que essa foi a tônica dos 180 minutos de partida, sendo que na primeira nós não alcançamos as infiltrações que precisávamos, hoje um pouco diferente, porém, 2 jogos complicadíssimos. Bom, pessoal, a próxima pergunta é referente à estratégia, como o Dorival está pensando para a próxima decisão contra o Corinthians, se vai ser igual, né? O que ele está planejando para o duelo contra o Corinthians? Olha só a resposta do Dorival, vamos lá. Eu acho que será um jogo disputado, como foi a primeira partida também lá na Arena. Nós teremos... são 2 equipes que se conhecem, se respeitam, sabem das suas características, estudam, conhecemos todos os movimentos do Corinthians, como eles nos conhecem. Acho que nós faremos novamente um jogo muito disputado, agressivo, como foi o jogo de hoje. As 2 equipes buscando a todo momento, né, neutralizarem possíveis movimentos de ataque das equipes adversárias e, com isso, concentrando muito o jogo num setor de meio campo. Eu acredito que nós tenhamos vencido esse duelo de meio campo, tivemos muito mais posse, mas é muito difícil infiltrar numa equipe tão bem armada, tão bem protegida e que marca com tamanha consistência. Assim, infelizmente... Ficou sem som aqui, pessoal, tô voltando de novo, tá? A próxima pergunta é referente qual a importância, né, da vitória de hoje para que tenha uma moral para os próximos jogos e o desafio do dia 16. E na mesma pergunta foi colocado referente ao Rames Rodrigues e o Lucas Moura. Qual que é a ideia já do Dorival, se ele já tem alguma coisa na cabeça referente aos reforços? Olha só a resposta dele. Assim, infelizmente, nós só conseguimos avaliar uma equipe com vitórias. Essa é a grande verdade e a realidade do futebol brasileiro. A exceção do jogo do Cuiabá, que foi um jogo muito brigado, tecnicamente nós não estávamos num grande dia. Os outros 4 resultados não foram motivos assim, eu não vi motivos nenhum para que nos desesperássemos, perdêssemos a nossa organização, a nossa maneira de jogar, passássemos a ter desconfiança. A desconfiança aqui dentro não aconteceu em momento nenhum. Garanto isso para você. Não houve desconfiança, não houve incerteza, nós sabíamos o que estávamos fazendo em campo e os resultados não acontecendo. Quando você tem partidas desse tipo, você tem que se convencer que talvez não seja o teu momento e continuar trabalhando para que você encontre o seu caminho novamente. Então, eu mesmo no dia seguinte chegava
para eles e falavam, não tem motivo nenhum para gerarmos desconfianças, incertezas, insegurança, porque não é esse o caso. Não deixamos de lutar, de nos entregarmos, de criarmos, de buscarmos o gol adversário a todo momento. Jogamos sempre da mesma forma que nós atuamos a grande maioria dos jogos do campeonato. Foi uma sequência interessante, porque os resultados não aconteciam. Agora, nada que nos descontrolasse, que nos desesperasse, que fizéssemos mudar rumos, planos, tudo isso. Por isso que, infelizmente, a vitória tem que acontecer de qualquer jeito, porque só assim você encobre muita coisa, você deixa que esse possível ambiente externo tenha qualquer tipo de interferência no seu grupo. E nem sempre isso é possível. O futebol é o único esporte coletivo que, às vezes, você vai fazer por merecer e vai finalizar a partida perdendo. O Lucas já estava muito mais adiantado, o Rames vem evoluindo, é um processo um pouquinho mais lento, mas não quer dizer que, de repente, não o tenhamos em condições aí no domingo. Quantos minutos a gente não sabe, mas o tempo que for necessário para que ele busque uma readaptação. É importante que isso aconteça. Por isso que nós vamos conversando dia a dia, que é o que nós estamos fazendo sempre, para que diminuamos aí esse tempo, né, de readaptação dele. Boa, rapaziada. Então, pelo que o Dorival tá falando aí, Rames Rodrigues deve ser relacionado para o jogo contra o Flamengo, tá? Ganhar alguns minutinhos ali, já pensando pro jogo do dia 16. Importante essa pegada aí, viu? Uma pergunta agora falando da torcida do São Paulo, como que o Dorival enxerga esse momento da torcida, né? Que o São Paulo não ganha títulos e vem apoiando. Perguntou se o perfil da torcida mudou, né, pessoal? Porque o São Paulo não conquista títulos, já tem um tempo e tal, e a torcida vem lotando estádio, vem apoiando. O que o Dorival enxerga disso, da sua passagem anterior para agora? Olha só a resposta dele. Não, o torcedor está entendendo o momento do clube e está trabalhando a favor do grupo, do elenco, está percebendo o trabalho da diretoria, está começando a acreditar naquilo que ele está vendo. Se vai acontecer esse ano, o ano que vem, não sei, mas o São Paulo está se aproximando de um bom momento. Quando será? Vamos deixar as coisas acontecerem. Mas o São Paulo está se preparando. Todos que estão um pouco mais próximos podem observar que está existindo uma evolução em todos os sentidos do clube. A prova disso, as contratações que foram feitas ao longo desse ano, em especial, eu falo aí pelo lado muito mais do São Paulo voltar a ter grandes jogadores no seu grupo, que passaram por equipes que chegam sem contestações, naturalmente, num outro momento da carreira, e a nossa expectativa e esperança é que eles voltem a jogarem dentro das suas melhores condições, mas eu acho que isso é um recado muito claro, que o São Paulo está buscando mudanças de comportamento, mudanças de postura, o torcedor está entendendo, o torcedor está tendo paciência com a equipe, e mesmo nessa pequena sequência que nós tivemos com algumas derrotas, eles viram a entrega que houve, o entendimento daquilo que vem acontecendo tem sido fundamental e feito com que os jogadores não percam essa confiança de atuarem, de jogarem e de buscarem a todo momento para poder retribuir a tudo isso que temos recebido. A próxima pergunta foi referente à questão mental do São Paulo por conta do momento sem vitórias, e também o Dorival no final do jogo conversou com o treinador do São Lourenço. O jornalista perguntou qual foi a conversa ali. Olha só a resposta do Dorival. Ele veio me parabenizar pelos resultados do ano anterior. Ele acompanhou a equipe, ele acompanhou o nosso trabalho, e ele veio falar que a respeito, né, do que havia acontecido. Eu falei da mesma forma que tinha visto algumas partidas da equipe dele dentro do campeonato argentino, né, e parabenizei pelo grande trabalho desenvolvido. Assim, olha, eu acho que esse aspecto de nós não termos perdido a nossa organização, mesmo com os resultados que tenham acontecido anteriores, fez com que nós mantivéssemos a mesma postura, mantivéssemos o mesmo sistema de trabalho e de treinamentos, sem que alterássemos em qualquer circunstância, em qualquer situação, logicamente que tentando passar uma confiança aos atletas. Não havia motivo nenhum para um descontrole, não havia. Nós mostrávamos isso em números, em situações. Naturalmente que o resultado não aparecendo, ele incomoda, mas ele não pode desarticular, ele não pode quebrar a tua sequência de trabalho. E eu acho que isso foi importante. Eu tentei apenas segurar um pouco nesse sentido. Precisávamos, sim, de melhorarmos em alguns aspectos, e eu acho que isso aí foram pontos abordados. A Alisson está aqui, pode responder, mas, de um modo geral, assim, eu estava muito tranquilo, porque eu tinha consciência que a equipe, né, não vinha encontrando alguns resultados por pequenos detalhes, e isso
não fazia com que criássemos dúvidas, gerássemos dúvidas e procurássemos outros tipos de solução. Não, a solução estava na continuidade, na sequência, e acreditarmos cada vez mais que o caminho seria esse. E um fato importante, desculpem, é apenas que quando a gente coloca que a nossa equipe, de repente, em uma partida como a com Cuiabá, não esteve tão bem, é muito em razão da postura da equipe adversária, que também faz um excelente campeonato, um excelente trabalho, e nós temos que entender isso. Então, tem dias que o seu adversário vai ser superior. E isso também não é uma garantia de vitória ou derrota. Porém, quando colocamos dessa maneira, é porque a equipe adversária também teve uma partida muito mais consistente do que a sua. Não aconteceu em outros momentos, com outros adversários. Mas no jogo do Cuiabá, em especial, nós temos que reconhecer que a equipe adversária teve méritos para poder vencer. Uma pergunta agora referente ao Caio, pessoal, que saiu lesionado da partida, tá? Como que o Dorival já pensa mais ou menos como tá a situação do jogador? Vamos ver a resposta. Não, o Wellington oferece. O Wellington ele tem uma ofensividade muito interessante, né? Um pouco diferente do Caio. O Wellington já joga um pouco mais em cima da linha, Caio já vem um pouquinho mais por dentro. Enfim, mas são dois jogadores que nos dão aí possibilidades muito boas e alternativas interessantes e importantes. Com relação ao Caio, ainda é muito cedo. Acredito que talvez não tenha sido uma coisa tão grave. Porém, no jogo anterior, eu esperava uma situação muito complicada com o David e, graças a Deus, acabou não sendo. Então, é bom a gente evitar de falar alguma coisa até que tenhamos aí 24 horas para daí sim a gente poder ter uma avaliação completa. A próxima pergunta é referente à conquista, né? Que o Dorival disse que o time pode conquistar coisas e tal, né? Ele foi questionado isso pelo jornalista. Olha só a resposta do Dorival. Olha, eu acho que tudo vai acontecer no momento certo, desde que tenhamos merecimento para tudo isso. O que eu falo é que a equipe está trabalhando muito, muito. A dedicação desse rapaz aí, eu não posso falar nada. Por isso que as derrotas, às vezes, a gente não consegue interpretar, entender e assimilar. Justamente porque o trabalho, a dedicação que eles estão tendo, a entrega em jogos, fica muito difícil. Mas nós estamos nesse meio há muitos anos, né, há muito tempo, e nós sabemos o que representa cada situação dessa. Serve de alerta, naturalmente, serve como lição. Temos que aprender também com os nossos, e principalmente com os nossos erros, mas também valorizarmos um pouco mais tudo aquilo que vem acontecendo de bom. E o São Paulo está conseguindo buscar uma reestruturação como clube, como entidade. Por isso que eu falo que, de repente, está muito próximo aí de que um dia possa acontecer coisas boas. Bom, pessoal, boa aí a coletiva encerrada, tá? Dorival aí convicto, né, com o seu trabalho e tal, disse que no momento ali ruim, onde São Paulo não conseguia vencer, deu ali confiança pro time, falando que estava tudo numa boa, né, internamente ali, que era a questão da bola não entrar, mais ou menos assim ele quis dizer, né? E hoje o São Paulo conseguiu um excelente resultado, revertendo um resultado difícil, né? E tomara que o São Paulo esteja nessa mesma pegada para o dia 16. Amanhã a gente repercute um pouco mais a coletiva do Dorival no canal principal. Espero que tenham curtido. Compartilhe o nosso vídeo de coletiva. O meu pós-jogo está aqui em cima. Se você ainda não viu, clica lá e confere. Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu!